Se você sentiu falta de nomes nacionais no vídeo sobre o rock, calma, que o seu dia chegou. Hoje teremos um vídeo inteirinho sobre o rock nacional. E aí, tá boa? Olá, bonitas e bonitos! Tá boa? O rock chegou aqui no Brasil por volta de 1955, quando a cantora Nora Ney, sim, aquela cantora famosa dos samba canção, foi convidada pela gravadora para cantar a música Rock Around the Clock de Billie Holiday. Naquela época não tinha tanto essas coisas de direitos autorais, né? Então era meio samba do crioulo doido. Ela era uma das poucas artistas da gravadora que ia melhor na língua inglesa. Em dezembro do mesmo ano, a cantora Heleninha Silveira gravou a versão brasileira da música. Nos anos seguintes, vários cantores gravaram versões de música norte-americana. Em 1957, o primeiro rock genuinamente nacional nasceu e, acredite, foi gravado por ninguém menos que Calbi Peixoto. Dá pra imaginar um Calbi Peixoto gravando rock? Betinho e seu conjunto gravou Enrolando o Rock e foi um estouro nas rádios e nos bailinhos de garagem. Nesse mesmo ano surgiu um grupo com o Wellington Oliveira, Edson Trindade, Arlênio Lívio, Tião Maia e Roberto Carlos, The Sputniks. Após a saída de Robertão, o grupo passou a se chamar The Snakes. Em 1958, com uma parceria com Calbi Peixoto, eles gravaram a música That's Rock, composto por Carlos Imperial, para o filme Minha Sogra é da Polícia, com participação de todo o grupo, além do Robertão, do próprio Carlos Imperial, com participação do Flávio Silvino. Em 1958, os irmãos Tony e Celie Campelo gravam o compacto Forgive Me e Handsome Boy. Depois de muitos programas de TVs, muitas idas e vindas, alguns shows, cada um seguiu o seu caminho, e Celie Campelo estourou no Brasil inteiro com Estúpido Cupido em 1959, que foi até tema de novela da Rede Globo. Cupido, vê se deixa em paz. Em 1960 é lançado no Rio de Janeiro a Revista do Rock pela jornalista Janete Adib. Em 61, Roberto Carlos até chegou a lançar um disco de bossa nova, mas que foi um verdadeiro fracasso. E só 2 anos depois, ele lançou um disco com a versão em português de Splish Splash. E aí sim, nego estourou na parada musical. Em 1962, a Revista do Rock elegeu Celie Campelo e Sérgio Murilo como rainha e o rei do rock nacional. No começo da década, grupos como The Jet Black, The Jordan, The Cleavers, que depois passariam a se chamar Os Incríveis, e nomes como Demétrio, Eduardo Araújo, surgiam com um grande sucesso. Ronnie Cordan lançou verdadeiros hinos. Roberto Carlos se tornaria o maior ídolo do rock brasileiro na década de 60 e, pegando o embalo do Robertão, a Rede Record lançou o programa Jovem Guarda, apresentado por ele, pelo seu melhor amigo e parceiro de composições Erasmo Carlos e a eterna ternurinha Vanderleia. Vários artistas surgiram para deixar a Jovem Guarda ainda mais atrativa e o movimento foi parar no cinema, levando multidões para as salas. Em 1966 surgiu Sérgio Augusto Bustamante. Mesmo nunca tendo obtido um sucesso comercial, Serguei, como era conhecido, é considerado ainda um mega master lenda do rock brasileiro. Na contramão da Jovem Guarda, um estilo composto por uma mistura de ritmos nacional e um toque de rock psicodélico, foi o pontapé inicial da Tropicália. Em 66, nascia um dos grupos que se tornou um dos principais expoentes da nova música popular brasileira. Antes de estrearem na TV, Rony Von achou que o nome Os Bruxos não estava com nada e rebatizou o grupo como Os Mutantes.
Além de Os Mutantes, outras bandas acompanharam o movimento tropicalista, como Beast Boys, Os Baobá, que acompanhavam Caetano Veloso, Os Brasões, que acompanhavam Gal Costa, que em 69 lançou o álbum Gal, considerado por muitos o mais psicodélico, experimental e radical de toda a sua carreira. Um ano antes, em 68, Raulzito e os Panteras lançavam o seu único álbum com o mesmo nome. E ajudado por Jerry Adriani, o grupo se tornou banda de apoio do Raul Seixas. A banda gaúcha Liverpool gravou em 69 o álbum Por Favor, Sucesso, e logo depois mudou o seu nome para Bicho de Seda, focando-se no rock progressivo. Com o endurecimento da ditadura militar, vários artistas foram exilados. Caetano e Gil foram para Londres, onde gravaram os álbuns Transa e Expresso 2222, considerado um dos melhores álbuns de cada um. Em 1973, Raul Seixas inicia sua carreira solo com o álbum Ouro de Tolo, chegando a vender 600 mil cópias. No mesmo ano, Secos e Molhados surgiam com a chamada Poesia Musicada. Um ano depois, o grupo, com a sua formação clássica, se desfez. Por aqui rolaram alguns eventos que foram inspirados em Woodstock. Em setembro de 1971, o Festival de Verão de Guarapari foi anunciado como a versão brasileira de Woodstock. Outro evento que ficou conhecido como a Woodstock brasileira foi a Feira Experimental de Música de Nova Jerusalém. Após a saída de Os Mutantes, Rita Lee iniciou a sua carreira solo acompanhada da banda Tutti Frutti, e o seu ex-companheiro de banda, Arnaldo Batista, gravou em 74 o aclamado álbum Loki. Um ano depois, Rita Lee lança Fruto Proibido, com grandes sucessos como esse tal de Rock and Roll. Também tinha Eu Você é a Ovelha Negra da Família. Em todo o Brasil iam surgindo nomes como Milton Nascimento com o Clube da Esquina e a sua influência de Beatles e do rock britânico da época, além da invasão nordestina que juntava sertanejo com rock nas vozes de Zé Ramalho, Belchior e os Novos Baianos. Já no final da década de 70, surge uma leva de grupos que incorporaram elementos da MPB, do tropicalismo e do Clube da Esquina, mas tudo isso com uma nova linguagem. A Cor do Som, por exemplo, foi apadrinhada por Caetano Veloso, Gilberto Gil e pelos Novos Baianos. O punk rock brasileiro surgiu no finalzinho da década, encabeçadas por bandas como Joelho de Porco. Nasceu como uma crítica, claro, à censura e à repressão da ditadura militar. Junto com eles surgem outras bandas em Brasília e em São Paulo. Kid Vinil foi com certeza um dos maiores e principais incentivadores do movimento, seja organizando shows ou tocando as músicas no seu programa de rádio. Se os anos 70 foram movimentados para o rock nacional, os 80 não ficam para trás. Ainda falando sobre o punk rock nacional, em 82 aconteceu o primeiro festival de punk no país. O começo do fim do mundo aconteceu nos dias 27 e 28 de novembro no Sesc Pompeia. Ai, que saudade, né, amiga? A ideia era fazer a união de grupos punks da capital e do ABC, já que eles vinham se envolvendo em conflitos cada vez mais violentos. O festival contou com o material das bandas e, claro, com muitos shows. Tudo ia muito bem, até que no segundo dia a polícia invadiu o Sesc para queimar documentos relacionados à ditadura militar e, com a superlotação, é claro, rolou quebra-pau e tudo mais. Foi na década de 80 que o rock nacional explodiu. Cada canto do país iam surgindo bandas e mais bandas. Do Rio de Janeiro vieram bandas como Blitz, Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso, Kid de Abelha, Biquíni Cavadão, Cantor Léo Jaime. De São Paulo tinha Titãs, O Traje a Rigor, RPM, Ira, Ratos do Porão. Nossa, a lista é comprida. De Brasília, a banda Aborto Elétrico deu origem à Legião Urbana, Plebe Rude e Capital Inicial.
Além deles, também veio da capital federal os Raimundos. Camisa de Vênus, a banda do Marcelo Nova, veio lá da Bahia e ainda tiveram os gaúchos do Engenheiros do Havaí e Nenhum de Nós. Algumas bandas ficaram marcadas pelo sucesso que fizeram na época, como Sempre Livre, Metrô, Picassos Falsos, Tóquio, a banda que revelou o Supla, Kiko Zambianchi e até o Fausto Fawcett. Se a década foi fértil para o surgimento de bandas, também foi muito fértil para a criação de casas de shows no eixo Rio-São Paulo. Noites Cariocas, Circo Voador, Aeroanta, Lira Paulista e Madame Satã são alguns exemplos das casas que foram mais importantes na formação do cenário da época. Em São Paulo, nasceu há 89 a Rádio Rock, voltada 100% para o rock mundial. E em agosto de 1989, Raul Seixas foi encontrado morto em seu apartamento na rua Frei Caneca. E eu morei naquele prédio. E eu nem sabia disso. A década de 90 começa com o nascimento da MTV Brasil e a explosão dos videoclipes no país. Óbvio, todo mundo queria ter o seu videoclipe aparecendo ali na MTV. O primeiro grande grupo da década de 90 foi Skank, que misturava rock e reggae. Vale lembrar que eles vieram de Minas, uai. E os outros mineirinhos eram Jota Quest e Pato Fu, tudo da mesma década. Em Recife surge o movimento do Mangue Beat, liderado por Chico Sainz, Nação Zumbi e Mundo Livre S.A. Em São Paulo nasce a segunda emissora de rádio dedicada ao rock, a Kiss FM. Apesar de terem surgido na década de 80, foi na década de 90 que o Sepultura estourou e se tornou uma das principais bandas de heavy metal mundial. Outra banda que seguiu o mesmo caminho foi o Angra. Além do sucesso por aqui, eles foram muito bem recebidos na França e no Japão. Misturando reggae e rock, tinham as bandas O Rapa e Cidade Negra. E com influência do skate punk e com vocais de rap, Charlie Brown Jr. fez história no rock nacional. Quem também fez história foi Cássia Eller, com um repertório variado que ia de Cazuza, Legião Urbana e muito, mas muito Nando Reis. A virada do milênio veio que veio. Os anos 2000 chegaram destruindo os corações dos roqueiros. Herbert Viana sofreu um acidente que deixou paraplégico. Marcelo Fromer morreu atropelado. Cássia Eller também faleceu. Rodrigo Neto, que era guitarrista dos Detonautas, foi morto a tiros durante um assalto. E Marcelo Iuca foi baleado e ficou paraplégico. 2001 foi marcado pelo boicote das bandas nacionais ao Rock in Rio. Tudo porque no contrato tinha uma cláusula que excluía as bandas nacionais de passarem o som no palco. Isso só quem podia fazer eram as bandas estrangeiras. Os anos 2000 foram responsáveis pelo nascimento de bandas como CPM 22, Tijuana e a cantora Pitty. Também foi nos anos 2000 que surgiram bandas com influências do emocore, NX0, Fresno e Glória, que foram altamente populares no meio do público jovem. Em 2006, a banda Os Mutantes se reuniram para um concerto em Londres. Sérgio Dias, Arnaldo Batista e Dinho Leme embarcaram no projeto e Zélia Duncan assumiu os vocais de Rita Lee. Outra tendência que entrou em destaque no cenário nacional foram as bandas coloridas, dedicadas totalmente para o público jovem feminino. E aí é impossível não lembrar de Restart e Banda Cine, por exemplo. Mas eles não duraram muito, viu? Logo eles fecharam a lojinha. Com o programa Superstar da Rede Globo, algumas bandas ficaram conhecidas e se tornaram bem populares. Conquistaram prestígio na cena indie e participaram de vários festivais como Lollapalooza e até do Rock in Rio. Mesmo com tanta história e música boa, 2015 foi o primeiro ano na história que o rock brasileiro ficou de fora das 100 canções mais tocadas, e esse fato se repetiu no ano seguinte. Nos últimos anos, alguns grupos vêm retomando as suas atividades. RPM, Ira, Barão Vermelho, só que com o Rodrigo Suricato no vocal,
Novos Baianos também voltaram. Kid Abelha fez a sua última turnê de despedida. O rock brasileiro tem muita história. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que toda quinta-feira, quando sai um vídeo novo no canal, tem uma live lá na radiopirataauvivo.com.br. Todo dia tem programação, você pode escolher desde um dia para ouvir as melhores da música nacional com um Mundo de Caê, ou um programa super animado aos sábados, o Som Datado, a partir das 5 da tarde. É só você entrar lá, www.radiopirataauvivo.com.br. Se você caiu aqui de paraquedas ou recebeu esse vídeo por algum amigo e você não é inscrito no canal, então se inscreve, já aproveita, ativa o sininho para receber as notificações. Deixa o like aqui no vídeo. As minhas redes sociais estão aqui na tela. Então é isso, eu fico por aqui. Um beijo, solta a bomba, vamos embora. Tchau. Menino, a menina do pai. Muitos gatos.